Paz, queridos, amém? Graças a Deus. Queria compartilhar com você hoje uma palavra. Te convido então a abrir aí a sua Bíblia, piscando aqui, em Marcos capítulo 5. Algumas pessoas podem estar com as Bíblias de papel, e aí eu queria que acendesse alguma luz aqui no meio, ó, Paulo, para o pessoal ler. Quando é no celular, o celular tem luz, né? Aí. E como a o texto bíblico fica sempre aqui nas minhas costas, eu sempre esqueço. Aí está todo mundo assim, meio rindo assim. O pastor não sabe o que tem ali. Mas talvez você queira conferir aí na sua Bíblia. Tá bom? Marcos capítulo 5, eu gostaria que você fosse ao versículo 25. Eu sempre que posso recorro a esse texto para as nossas mensagens. Acho que é um texto riquíssimo. A história dessa mulher que sofria com uma hemorragia e que foi curada por um milagre de Jesus. Marcos 5, versículos 25 a 34, que diz assim: Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada de seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, cônscia do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse mal. Até aqui, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que a tua palavra encontre um caminho bom e que possa chegar aos nossos corações. Nós queremos te ouvir. Nós queremos receber a tua palavra. Nós queremos, Senhor Deus, ser mexidos por ela. Nós queremos ser mudados por ela. Nós queremos aprender mais de ti com essa palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu queria começar essa palavra, como sempre faço questão quando uso esse trecho da Bíblia, perguntando quem é essa mulher. Interessante que a gente não sabe o nome dela, a gente sabe muito pouco sobre essa mulher, mas a gente sabe que um milagre aconteceu em sua vida. Inclusive, o versículo 25, no versículo 25, a única coisa que se fala dessa mulher é que era uma certa mulher que, ou seja, era uma mulher comum,
uma mulher que brota do meio do povo, uma mulher que está vivendo a sua vida, uma mulher que está vivendo, inclusive, o seu sofrimento e a sua dor como podia, vivia essa dor como podia. Uma mulher que gastou tudo que tinha com os médicos. Frustrou-se com isso, logicamente, porque não sei em quantos médicos ela foi, mas em todos eles ela deveria estar alimentando ali uma esperança de que um remédio novo, uma vacina, ou qualquer uma outra coisa pudesse ser feita, um tratamento para que ela ficasse curada, mas não aconteceu. Para falar sobre essa mulher que simplesmente se diz era uma certa mulher que cruzou o caminho de Jesus, a gente também precisa perguntar que posição ocupava uma mulher com um fluxo de sangue, com uma hemorragia como essa que essa mulher tinha no seu tempo. E aí a gente precisa ir lá em Levítico, capítulo 15. Eu não vou ler, mas vou só dar alguma posição que Levítico capítulo 15 fala sobre a lei do impuro. Algumas pessoas eram consideradas impuras, segundo a lei de Moisés. A motivação dessa consideração, entre outras, era justamente um cuidado sanitário. Por exemplo, os leprosos eram considerados impuros. E a motivação dessa lei, apesar de toda a injustiça que se fazia, de considerar uma pessoa que já está sofrendo de uma enfermidade, considerar essa pessoa suja, fazer com que essa pessoa tivesse que levantar a sua voz quando viessem outras dizendo imundo, impuro, para que eles soubessem que ali estava uma pessoa que poderia contaminá-los com a sua impureza. Isso é algo que faz a gente pensar um pouco sobre a situação dessa mulher, porque também ela era considerada impura. Por exemplo, a lei dizia que as mulheres, nos dias de suas regras mensais, naqueles dias essas mulheres eram consideradas impuras. Até hoje os judeus mais ortodoxos, eles não cumprimentam mulheres, tocando, apertando a mão, porque eles dizem que corre o risco daquela mulher estar nos seus dias de impureza e eles tocarem numa mulher impura e por isso eles não cumprimentam essas mulheres. Talvez as suas mulheres em casa, eles tenham um pouco mais de controle sobre isso. Pessoas com fluxo de sangue, ou melhor, se uma mulher, nos seus dias naturais, de suas menstruações, eram consideradas impuras, imagine você uma mulher que não parava de sangrar. Essa mulher ela não era considerada impura em um período, essa mulher era considerada constantemente, diariamente, diuturnamente impura. As pessoas não se aproximavam dela. As pessoas passavam longe dela, porque sabiam que ela tinha uma enfermidade. E, para piorar, havia uma associação do que era considerado a impureza física com a moralidade da pessoa. Aquele tipo de situação que a gente também vê hoje, como, por exemplo, uma pessoa que está doente e alguém olha para ela e diz, pode ver que alguma besteira fez. Não sei se você já viu isso, já ouviu esse tipo de coisa. E espero que você não fale isso. Não seja daqueles que falem esse tipo de coisa. Pode ver que alguma coisa fez. Era dúvida daqueles judeus que, certa vez, depois de Jesus libertar um jovem lunático,
chegou para Jesus e disseram para ele: quem pecou? Porque essa era a ideia. Tem pecado, tem imoralidade, tem coisa errada no meio disso, porque ninguém sofreria o que essa pessoa está sofrendo sem que haja um motivo. É aquela coisa de causa e consequência. Então as pessoas, além de verem essa mulher como uma mulher impura fisicamente, ela ainda tinha que aturar esse tipo de comentário, esse tipo de pensamento, que muitas vezes devia ser percebido até mesmo nos olhares das pessoas. Isso aí é uma mulher que, enfim. A pessoa impura era excluída da sociedade, não eram tocadas pelas pessoas, as pessoas não queriam conviver com elas. Até os objetos dessas pessoas perdiam o valor. Se essa pessoa tinha uma joia valiosa, o valor dessa joia caía para menos da metade, porque pertencia ou pertenceu a uma pessoa impura. Mais diretamente falando sobre essa mulher, o versículo 25 diz que havia 12 anos ela sofria de uma hemorragia, e o versículo 26, e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos, e ela gastou tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, e piorando cada vez mais, mesmo indo aos médicos, a sua situação ia piorando cada dia mais. Eu chamo a atenção para a situação na qual essa mulher se encontrava, e quero agora também chamar a atenção para uma decisão que ela toma diante dessa situação, diante dessa circunstância. E a decisão que ela toma é: eu vou tocar nas vestes de Jesus. E por último, eu quero observar a situação dela após o seu agir conforme essa decisão que ela tomou. Porque o versículo 29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu no corpo estar já curada de seu mal. Entre uma mulher sofrida, doente, e uma mulher curada, houve uma decisão e, subsequentemente, uma ação que ela tomou. Há um tempo atrás eu estava ouvindo na internet uma discussão nas redes sociais sobre um vídeo que um pastor afirmava que Deus ele traça o nosso destino. Que Deus ele escreve o que ele tem como destino, mas nós temos como que uma borracha. E com essa borracha nós temos o poder de apagar alguns destinos que Deus escreveu. As discussões giraram em torno da soberania de Deus, da imutabilidade dele, da vontade do Senhor. E o problema é que às vezes a gente fica discutindo coisas que não são fechadas. Até que ponto nós temos esse poder de mudarmos as coisas? Até que ponto nós temos esse poder de mexermos no nosso destino, se é que há um destino traçado? E destino aqui pode ser entendido assim, como algo que a gente entende que já está escrito, ou pode ser entendido como aquilo que ainda vem sobre a nossa vida, aquilo que ainda há de acontecer, mas que a gente não tem muita certeza se está escrito ou se é para ser construído. Mas eu creio que decisões podem mudar algumas coisas. Eu creio que decisões podem mudar algumas circunstâncias. Eu creio que decisões que eu tomo hoje podem fazer com que o meu futuro seja de um jeito ou de outro, conforme a decisão que eu tomar. Homens de Deus
sempre pediram orientação sobre decisões importantes que iriam tomar. Eram reis que oravam ao Senhor e diziam: o que a gente faz? É o rei Josafá, que eu sempre cito aqui, que até mesmo quando não sabia o que fazer, reuniu o povo em praça pública para orar e disse: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. Homens que precisavam tomar decisões importantes, e por serem tão importantes essas decisões, elas estão relatadas na Bíblia como momentos importantes da história de Israel. Decisões que esses homens se preocupavam em buscar a orientação de Deus, porque decisões certas levariam à vitória, mas decisões erradas poderiam custar muito caro para eles. Lá no livro de Isaías, por exemplo, a mudança de planos com o rei Ezequias. Aquele homem que Deus diz a Isaías: vai lá e avisa ele que ele vai morrer hoje. E quando ele recebeu essa palavra, ele disse para o profeta Isaías: eu tenho sido um homem fiel. Por isso eu peço a você que clame ao seu Deus e prolongue os meus dias. E com essa oração, Deus resolveu dar a Ezequias mais 15 anos de vida. Está escrito. Deus escreveu. Ou existem decisões que a gente pode tomar na nossa vida que podem mudar as coisas. Essa história de Ezequias me fazem pensar que, para Deus, essa questão sobre destino não é algo tão rígido. Me fazem pensar que decisões humanas, inclusive, são respeitadas por Deus. Me fazem pensar que Deus, ele usa a sua soberania para manter tudo dentro dos limites da sua vontade, mas que dentro desse limite da sua vontade, ele nos convida para sermos participantes da escrita da nossa própria história. É como se Deus estivesse dizendo: eu tenho o poder, sim, de escrever o destino de vocês, mas eu quero convidar vocês para escreverem junto. É como olhar para a criação e entendermos que Deus, ele poderia simplesmente decidir ter o controle de tudo. Mas ao contrário disso, ele decidiu compartilhar o controle das coisas com o homem. E aí ele cria o homem, ele diz: eu quero relação contigo, eu quero te encontrar na viração do dia, mas eu quero compartilhar isso tudo que eu criei com você. Você vai dar nome aos animais, você vai cuidar do jardim, você vai se alimentar do jardim, você vai viver. E aí eu queria falar sobre algumas possibilidades, olhando para essa mulher. Porque eu fico pensando que essa mulher que a gente sabe o final da história, e aí a gente sabe que, sabendo o final da história, a gente sabe que ela foi curada, que o final foi muito feliz. Eu fico pensando na possibilidade de que essa mulher ela poderia não caminhar até Jesus. Eu fico pensando também na possibilidade daqueles amigos que poderiam desistir e poderiam voltar para casa com o paralítico que eles estavam carregando. Lembram dessa história também? 4 amigos carregando o seu amigão ali, naquela maca. Caminharam sei lá quantos metros ou quantos quilômetros para levar o amigo até Jesus, e de repente chegam ali e a multidão está em volta da casa onde Jesus estava, e eles não conseguem entrar pela janela, eles não conseguem entrar pela porta, eles não conseguem entrar pelos meios convencionais, e eles dizem: vamos pelo telhado. Esses tiveram um motivo de sobra para dizerem: não, eu não vou, vamos deixar para a próxima. Quem sabe uma próxima vez, se Jesus passar por aqui de novo,
a gente não consegue pegar Jesus no momento com a fila menor, com menos gente procurando por ele. Quem sabe a gente não volta aqui de madrugada e vê se Jesus pode acordar e dar uma atenção para a gente. Mas não, mas eles foram. Mas eu penso que na possibilidade desses homens não terem conseguido, terem desistido no meio dessa caminhada, terem desistido por causa da multidão que estava ali dificultando as coisas. Jairo, aquele chefe da sinagoga, ele poderia ter decidido ficar em casa, vendo sua filha morrer. Mas ele sai de casa. Inclusive, ele se encontra com essa mulher da história que nós lemos aqui. Mestre, a minha filha está em casa morrendo e eu preciso de ajuda. E Jesus pegou aquele homem e disse, vamos até a sua casa. E foi justamente no caminho para a casa de Jairo que Jesus está ali sendo acompanhado pela multidão e essa mulher decide, eu vou tocar na orla das vestes dele. E aí para tudo. E é justamente quando Jesus está ali procurando quem tocou na orla das suas vestes, que chega da casa de Jairo, um dos seus empregados, e diz, Jairo, desiste, porque a sua filha já morreu. E Jesus pega aquele homem e diz, continue crendo, crê somente, vamos para sua casa. E a gente sabe também o final dessa história, Jesus chega lá e ressuscita a menina e diz, dá comida para ela agora. Jairo podia ter ficado em casa. Jairo podia ter decidido se agarrar à sua religiosidade, dizendo, eu não vou procurar esse nazareno, que é contra os meus princípios. Que a minha religião não permite. Porque ele está trazendo confusão, porque ele não está sendo muito bem visto pelos meus colegas de ministério religioso farisaico. Mas ele saiu de casa. São pessoas que suas decisões fizeram muita diferença. Nesse destino que eu estou dizendo para você, que eu acredito que Deus nos convida para escrevermos junto com Ele. E nós precisamos decidir sobre alguns caminhos que nós temos que tomar na nossa vida. Eu entendo que tem coisas que... Existem fatalidades que precisam ser aceitas por nós. Aconteceu e a gente vai ter que enfrentar aquilo. Mas eu também acredito que existem situações que... decisões que nós tomamos podem mudar aquilo. Seja por um milagre, ou seja pelo caminho que nós vamos decidir tomar, que vão fazer toda a diferença no que será a nossa vida, ou que será parte da nossa vida a partir daquela decisão e daquela atitude que nós tomamos. Precisamos decidir sobre o nosso caminhar. Eu creio muito numa sequência que não é uma regra, mas um sonho, planejamento, decisão e ação. Quantos sonhos a gente traz dentro de nós? É o sonho de tantos jovens que estão hoje chegando em suas casas por esse tempo agora, porque fizeram a prova do Enem. A maioria está sonhando com uma carreira, fez planos para isso, eu vou estudar, eu vou tentar estudar em tal colégio, se minha família não puder me colocar naquele colégio, eu vou me esforçar nisso que eu tenho, mas eu vou fazer planos, porque depois do sonho vem o planejamento. Depois do planejamento, vem algumas decisões que precisam ser tomadas na nossa vida. E depois vem a ação. E eu quero destacar que essa decisão e essa ação estão ligadas ao caminho que nós escolhemos a seguir. E que todo caminho tem um destino, ou seja, ou ele está nos levando para um lugar, ou para algum estado, ou
está levando para outra. E que decisão, ela precisa andar junto com ação, porque decisão mais ação é igual movimentação. Porque tem muita coisa que a gente decide na nossa vida, mas a gente fica só naquela... Eu vou e não vai. Quantas vezes você decidiu sair de casa para ir para a igreja e não, hoje eu vou. E na hora de sair você não saiu. Quantas vezes você decidiu fazer tanta coisa na sua vida? E quantos arrependimentos, por exemplo, nós podemos ter na nossa vida sobre decisões que nós tomamos lá atrás, dizendo eu vou seguir por esse caminho, mas a gente na hora de agir, a gente não agiu, conforme até o que a gente já tinha decidido no nosso coração. E é por isso que eu volto a dizer, decisão e ação é igual a movimentação. Quando a gente decide e age, isso movimenta, isso nos tira do lugar, isso faz a gente realmente entrar por caminhos, por caminhadas que são propostas por aquela decisão que nós tomamos. São as nossas movimentações, são os nossos movimentos que definem alguns pontos do nosso destino. Essa mulher fez isso. Essa mulher, ela está diante de Jesus, que está passando na frente dela, e de repente vem um sonho, uma visão, uma certeza que eu creio que foi ali gerada pelo Espírito de Deus, pelo desejo que essa mulher demonstra, inclusive por ter gasto tudo o que tinha com os médicos, esse desejo que ela tinha imenso de ser curada. E Jesus está passando ali, e essa mulher, ela olha aquilo e ela faz o quê? Ela planeja. Se eu sair do meu lugar e tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. E aí é onde a gente vê aqui justamente essa mulher dizendo, eu vou tocar na orla das vestes de Jesus. É a decisão. Só que ela podia ficar ali, talvez. Eu não sei porque eu sempre que leio essa mensagem, eu penso nessa mulher encostada numa mureta. Talvez pela ideia que a gente tem de que fosse uma mulher frágil, fragilizada pela sua doença. Mas isso é coisa da minha imaginação. Se eu fosse fazer um filme, eu faria essa mulher encostada ali assim. E encostada ali, como eu imagino que ela poderia estar, essa mulher ela poderia continuar. Ela poderia até decidir no seu coração, eu vou tocar. Mas tem hora que os obstáculos nos impedem de transformar a decisão em ação. Ela talvez pudesse olhar em volta de Jesus tanta gente e dizer, como que eu, já enfraquecida, vou vencer essa multidão para chegar até ele? Mas ela tinha um plano em vista, e esse plano é muito significativo, porque tocava-se na orla das vestes, tocar na orla das vestes era um sinal de reverência a alguém que tinha o posto de rei. Então ela não está simplesmente inventando, não foi da cabeça dela esse negócio de tocar na orla das vestes. O que tem isso? Quando a gente entende esse costume, a gente vai entender que essa mulher ela não estava somente planejando encostar no pano da roupa de Jesus, mas a gente entende que essa atitude era a atitude de quem já estava olhando para ele, dizendo, está diante de mim o Rei dos Reis. Está diante de mim alguém que tem autoridade sobre a minha enfermidade, sobre a minha doença. Eu vou honrar essa autoridade dele. Esse era o plano. Só que depois do plano, o que ela faz? Ela age, ela vai. E você pode pensar, imaginar comigo que essa mulher ela tem que se acotovelar com aquele monte de gente que queria chegar perto, que queria olhar, que queria tirar selfie. Não, selfie não tinha ainda. Mas se fosse hoje, ia ter muita gente tirando selfie. Jesus,
a foto. E essa mulher, ela vence essa multidão e ela toca, e ela age. Por quê? Porque quando ela decide, e junto com a sua decisão, ela dá o primeiro passo, isso é movimento. Isso é movimento. E o que eu quero dizer é justamente isso. Que por mais difícil que seja, por mais que nós tenhamos as nossas dificuldades, por mais que a vida esteja impondo sobre nós obstáculos, nós precisamos entender que nós precisamos nos movimentar, inclusive, para vencermos esses obstáculos. Obstáculos que muitas vezes são interiores, são emocionais, são cargas emocionais que se formaram dentro de nós e que muitas vezes estão nos amarrando e nos impedindo de avançar, mas isso precisa ser enfrentado. São cargas que muitas vezes não são tão interiores assim, mas são multidões, são eventos, são pessoas, são palavras que estão diante de nós dizendo: não vai, você não vai dar certo, você não venceu, você não vai vencer, você não vai ser curado, você é imunda. Eu hoje, quando cheguei aqui, tive uma rica oportunidade de encontrar, junto com minha esposa, um rapaz aqui andando na rua, muito sujo. Eu estava ainda saindo do carro, minha esposa já tinha saído, eu sei que ele murmurou alguma coisa que eu não ouvi. E aí a gente veio para cá, eu olhei para ele, cumprimentei e disse: ele falou o que para você? Ele pediu alguma coisa para comer. Sobraram alguns cachorros quentes prontos ali hoje, de ontem, do evento aqui da igreja do pastor Júlio. Eu botei no micro-ondas, esquentei, peguei umas melancias também que já estavam cortadas, fui ali fora, sentei com ele, fiquei conversando, puxando assunto. E o que mais pasma a gente é saber a quantidade de pessoas que estão nessa situação que dizem: eu estou afastado da igreja. Eu fui puxando assunto e fui dizendo: meu irmão, mas você está na pista há quanto tempo? Você cai aonde? Você dorme aonde? Ele disse que fica aqui numa marquise aqui perto. E resumindo a história, eu cheguei: irmão, uma coisa que atrapalha muito é o vício, né? Ele falou: E ele foi se abrindo comigo, foi se abrindo. Eu falei: pô, tu não tem... Você é daqui de São Gonçalo? Sou de Itaúna. Você tem quem? Eu tenho meu pai, eu sou casado na igreja, no cartório, eu tenho 3 filhos, mas... Eu falei para ele: irmão, volta para casa. Primeiro eu perguntei como é que é a aceitação, se você voltar para casa. Não, meu pai me dá total apoio, mas eu não posso chegar lá assim. Falei: tá, mas tu tem que chegar lá de algum jeito. Volta para casa. E ele confessou que não tem força para voltar. E ele disse que a maior dificuldade que ele tem é porque ele já voltou outras vezes e ele decepcionou todo mundo, inclusive a ele mesmo. Eu disse, e quando ele me disse: eu estou afastado, eu falei: você está afastado do convívio da tua família, você está afastado da igreja, mas você não está afastado de Deus, porque Deus não se afastou de você, meu irmão. Talvez você tenha tomado algumas decisões na sua vida que você nem sabia que iam te trazer a esse estado, mas você tomou, mas você é filho amado de Deus. E não entra nessa de achar: então, se eu sou filho amado, por que Deus deixou eu chegar? Porque não é Deus. É a gente que decide algumas coisas que fazem a gente entrar em algumas furadas dessas. Mas Deus está te dando a oportunidade todo dia também de voltar para trás, de fazer diferente. E talvez essa não seja a última vez, mas volta para casa, meu irmão. E no final das contas, ele disse que ali ver se arrumava uma caixa de bombom para vender.
sei se vai voltar para casa. Falei para ele, eu estou aqui terça, estou aqui quinta à noite, estou aqui domingo. Se precisar, nós estamos aqui. Vem aí, trocar uma ideia. Eu estou falando isso para você porque eu creio, meus queridos, que sim, que muitas decisões que esse rapaz tomou levaram ele a chegar nesse estado. Fatalidades da vida também nos deixam, muitas vezes, chegar em alguns estados, porque não é só decisão, tem coisas que simplesmente acontecem. Senão a gente vai ficar se culpando de tudo, né? Existem coisas que simplesmente acontecem, então tem que ser enfrentadas. Mas eu estou contando essa história para falar sobre uma palavra que no finalzinho, indo embora, ele falou, não, olha, pastor, eu sei que isso que eu estou vivendo é consequência de desobediência. Mas eu falei, meu irmão, não fique vivendo com esse peso em cima de você. A graça do Senhor Jesus te basta. Volta para casa. Eu estou falando isso porque eu sei que ninguém aqui chegou no estado que esse rapaz chegou. Está na rua, longe de casa, cheirando mal. Mas é que quando eu estava conversando com ele ali, eu vim aqui para dentro e ajustei a minha mente aqui para essa palavra, eu fiquei imaginando e comparando esse rapaz a essa mulher impura, porque é alguém que dificilmente você vai querer abraçar, dificilmente você vai querer chegar perto, porque cheira mal. Mas é alguém que precisa tomar algumas decisões que não são fáceis de serem tomadas. Mas eu queria dizer para você que existem algumas decisões que você talvez precise tomar. Decisões que talvez não sejam tão fáceis. Assim como eu sei que a decisão desse homem que tem substâncias correndo no seu sangue que fazem com que ele se torne dependente delas, essa decisão que ele precisa tomar não é fácil de ser tomada. E respeitando a particularidade de cada um, eu sei que existem situações que nós precisamos tomar decisões que também não são fáceis para nós. Existem lutas, existem multidões, existem situações que estão diante de nós, que estão nos dificultando, que estão sendo razão suficiente para que a gente não se mova. Mas eu vim aqui essa noite dizer, meu irmão, que a vontade de Deus é que a gente se mova. Que a vontade de Deus é que a gente seja guiado, não só guiado, mas que sejamos movidos e movimentados pelo vento do Espírito de Deus. E que isso depende de nós hastearmos a vela do nosso barco para que o vento possa nos encontrar preparados, para que ele possa nos levar, nos movimentar na direção que ele tem para a nossa vida. É essa parceria. É o vento de Deus, que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas que é Ele que vai nos movimentar, que é Ele que vai nos tirar do lugar. E somos nós, com a nossa vida como comparada a um barco, que precisamos hastear as nossas velas. E que com elas hasteadas a gente pode dizer, Espírito Santo, pode soprar, porque a vela está pronta. A vela está pronta para ser cheia do vento do teu Espírito. Pode soprar, Senhor. Porque eu decidi que eu não vou ficar parado, que eu não vou ficar aqui nesse lugar. Eu tenho muito cuidado quando eu prego sobre decisão, porque eu preciso entender a humanidade nossa. Eu preciso entender que tem gente que está presa. Eu preciso entender que tem gente que não tem força suficiente, como essa mulher teve, para olhar a multidão e dizer assim, eu vou enfrentar. Mas não tem outra palavra de Deus para a nossa vida hoje que não seja essa. Que a gente precisa tomar decisões na nossa vida e que a gente precisa, pelo menos, dar o primeiro passo.
E esse primeiro passo é essa vela sendo hasteada. Esse primeiro passo é o que o Espírito Santo de Deus precisa para quando Ele soprar sobre a sua vida, você não continuar mais no mesmo lugar. Eu queria terminar essa palavra dizendo que você sempre estará caminhando e se movimentando na direção dos seus tesouros. Mateus 6, 21 diz: onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O período, o caminho, o trajeto é o período, é a distância entre a decisão e o alvo. E existe uma coisa muito interessante que é o conjunto de tempo, que a gente pode entender como Cronos e Kairos. É o tempo Cronos que a gente conta por minutos, horas, dias, anos. Mas é o Kairos que, na verdade, é o tempo de Deus, que não se conta por dia, nem por quantas rotações a Terra deu em volta do Sol, nem sobre o seu próprio eixo, mas o Kairos é o tempo determinado pelo quanto a gente aprendeu, pelo quanto a gente cresceu, por outras movimentações que não dependem se a Terra está girando ou não, mas que dependem do agir de Deus. São os nossos tesouros, é importante a gente falar isso no final dessa palavra, porque são os nossos tesouros que definem os caminhos que nós vamos decidir escolher. Por isso, a proposta do reino de Deus é inicialmente tão absurda. Escolher entre um caminho largo e um caminho estreito. Por isso também a proposta dos dois caminhos vem acompanhada dos seus respectivos destinos. O caminho largo, fácil, que não tem multidão entre você e o seu alvo, que não tem dificuldade, mas que leva para a perdição. E o caminho estreito, que é justamente o caminho que muitas vezes a gente tem que decidir tomar. E eu não estou falando de autoflagelação. Quanto mais eu sofrer, mais Deus está comigo. Não. Eu estou falando dos sofrimentos que naturalmente a gente encontra na nossa vida. E que Deus hoje está dizendo para nós, talvez o caminho largo seja ficar aí parado, no seu lugar. Você não sai do lugar, mas também nada acontece. Mas talvez o caminho estreito seja justamente você se movimentar. Você sair do lugar quando todo mundo está dizendo, você não pode, você não consegue. É você sair do seu lugar quando nem você mesmo está acreditando mais em você. É você sair do seu lugar e dizer, Senhor, eu não estou vendo em mim mesmo força para seguir, para sair desse lugar, para me movimentar. Mas eu vou pela fé tomar uma decisão diante do Senhor. Me ajuda, sopra sobre a minha vela, porque o Senhor será a força que vai me tirar do lugar. Porque eu mesmo não tenho essa força. Agora eu quero repetir. São os tesouros que estão guardados no nosso coração que definem quais os caminhos que nós vamos escolher. Tesouro está ligado à motivação, aquilo que te move, aquilo que te tira de casa, aquilo que levanta você da cama a hora que for. Um tempo atrás eu preguei aqui na igreja numa virada de ano sobre isso. O que é que te move? O que é que te tira da cama 4, 5, 6 horas da manhã? Sei lá que hora que é cedo para você, aquele momento que você queria dormir mais um pouquinho, aquele momento que a gente costuma dizer assim, mas é o sono mais gostosinho que tem. O que é que te move? Eu não estou falando só de coisas que nos movem por prazer, mas também que nos move por obrigação.
A gente levanta 5 horas da manhã e vai para o campo de futebol porque a gente adora jogar um futebol. Mas a gente também levanta 5 horas da manhã e vai trabalhar porque senão a gente perde o emprego e depois não tem como comprar comida. O que te move? Eu estou dizendo isso porque as coisas de Deus precisam nos mover. E quando eu digo coisas de Deus, eu não estou dizendo só o trabalho da igreja, eu estou dizendo coisas que muitas vezes Deus está querendo que sejam atitudes tomadas sobre a nossa própria vida. Caminhos estreitos que talvez seja Deus dizendo para você: levanta e enfrenta essa multidão e vai lá e toca na orla das vestes. Enfrenta a sua própria dificuldade, mas se movimenta. E quando eu digo isso, eu falo com todo o respeito que eu preciso ter pela sua dificuldade, pela realidade que talvez você esteja vivendo. E com esse respeito, eu digo a você também que você não estará sozinho quando você se mover conforme a vontade de Deus para a tua vida. E eu queria terminar essa palavra dizendo: você quer acertar os seus caminhos? Acerte-se com os seus tesouros. Porque onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se os teus tesouros estão nas coisas do mundo, e eu não estou falando de pecado, estou falando das coisas corriqueiras, somente essas coisas vão movimentar você e tirar você do seu lugar. Mas se os seus tesouros começarem a se tornar tesouros vistos com os olhos de Deus, as coisas de Deus vão começar a movimentar e tirar você do lugar também. E eu queria terminar essa palavra hoje orando com você. Orando com você que talvez precise hoje se acertar com seus tesouros, com seus caminhos. Orando com você que talvez essa palavra tenha te colocado para pensar um pouquinho sobre seus destinos, sobre suas decisões. Orar com você que hoje talvez tenha diante de você 2 caminhos. E você sabe que às vezes o caminho da estagnação, o caminho de deixa como está, é o caminho largo. E que o caminho que Deus quer para nós, muitas vezes, é o caminho que vai fazer com que você tenha que se levantar e enfrentar de novo. Como aquele irmão que não quer voltar para casa, porque ele disse: eu não quero enfrentar de novo, porque eu já decepcionei minha família muitas vezes. E eu disse para ele: mas não tem outro caminho para você. O lugar seguro que você tem para ir hoje é a tua casa, irmão. Volta para casa. Enfrenta isso aí. Enfrenta essa vergonha. Enfrenta essa dor. Mas volta para casa. Eu não sei o que seria referente a voltar para casa para você hoje aqui. Eu não sei o que seria comparado a isso. Mas talvez você hoje queira pedir forças a Deus até mesmo para hastear a tua vela. Para que o vento de Deus sopre e te movimente, e te tire do lugar, e te leve para onde Ele quer te levar. E se você quer orar comigo, eu queria que você ficasse de pé. Na verdade, eu queria que toda a igreja ficasse de pé nesse instante. E que você, nesse instante, pudesse fechar os seus olhos aí. E com aquilo que
essa palavra já está fazendo você pensar, com aquilo que essa palavra já está mostrando para você, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Porque de umas semanas para cá, desde o dia que eu falei sobre os bons hábitos, eu estou retomando o hábito de orar no final de cada palavra e de chamar você para orar junto comigo. Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. E por isso eu queria chamar você, talvez você que tenha que tomar uma decisão importante na sua vida, você que talvez tenha decisões a serem tomadas, e quer pedir a Deus força, quer pedir a Deus que te ajude nesse planejamento. Sai do seu lugar, eu estou esperando você aqui e a gente vai orar junto. Vem aqui à frente. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Há um doce Espírito. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Está aqui sua Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito aqui, e Espírito Santo, Espírito Santo, todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, doce presença, presença santa. Vem, Senhor, vem sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adorar.
com tua presença aqui se renovará e se renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, ouve o clamor dos teus filhos e filhas que aqui estão. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor tem colocado em nossos corações e mentes alguns sonhos, alguns direcionamentos, como eu creio que foi o Senhor que colocou no coração daquela mulher. Eu vou tocar na orla das vestes de Jesus. Senhor, nós temos tantos planos, tantos sonhos, tantas coisas que são nossas, tantas coisas que são tuas em nós. Mas nem sempre nós conseguimos decidir. Às vezes decidimos, mas nem sempre conseguimos agir conforme a decisão que tomamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor Deus, nos momentos em que nós não temos forças. Ajuda-nos, nesse momento, a acreditarmos que o Senhor pode ser a força que nós precisamos nessa hora. Ajuda-nos, Espírito Santo, nesse momento, a entendermos, Senhor Deus, que a ação que precisamos tomar nem sempre é aquela que vai nos tirar do lugar, mas a ação que precisamos tomar é muitas vezes uma ação de fé. É hastear a vela com a certeza de que o vento de Deus sempre soprará em nossas vidas. Que o seu vento inflará, encherá essas velas e nos levará e nos movimentará. Nós, Senhor Deus, queremos ser movimentados pelo vento do Teu Espírito Santo. Queremos também pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude com os nossos tesouros. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti aquilo que está no nosso coração, aquilo que é nosso tesouro. Porque é na direção desses tesouros que nós nos movimentaremos. Foi na direção da vontade de ser curada que essa mulher se movimentou na tua direção. E eu não estou aqui para julgar os tesouros dos meus irmãos e irmãs, dizendo o que é certo e o que é errado, porque eu não sei. Mas o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor sabe que tem tesouros que para mim não tem a mínima importância, mas para o meu irmão, para a minha irmã, talvez seja aquele tesouro que vai levá-lo para a tua presença. Por isso, Deus, o Senhor sabe a importância de cada tesouro para cada irmão, para cada filho e filha, teus e tuas que estão aqui. Por isso, Deus, eu entendo que o Senhor se movimenta na direção de cada um de nós, e o Senhor é suficientemente poderoso para isso, para olhar para cada ser humano desse planeta, com uma particularidade, com uma intimidade, Senhor Deus, que a gente não consegue alcançar. O Senhor sabe o que cada um está vivendo, o Senhor sabe o que cada um está pensando, o Senhor sabe o que cada um está enfrentando nessa hora, Pai. Mas, Senhor, nós queremos tocar na orla das suas vestes, nós queremos sair desse estado em que nós nos encontramos. Eu não sei qual é o estado do meu irmão, da minha irmã, mas se tem algo que incomoda, se tem algo que precisa ser curado, se tem algo, Senhor Deus, que a gente talvez já tenha gasto tudo, ou dinheiro, ou energia, ou esperança, a gente gastou tudo, Pai. Nós queremos pedir a Ti hoje, Senhor, que nos ajude a sair do lugar.
Sair do lugar talvez seja começar a orar, sair do lugar talvez seja botar um pezinho à frente, confiante de que o Senhor vai dar força para o próximo passo. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos, Espírito Santo de Deus, para que a gente possa, junto contigo, escrever esse destino, escrever essa história da nossa própria vida, que, consequentemente, vai ser parte da vida, da história de vida de outras pessoas que estão com a gente, que andam com a gente. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos quando os nossos próprios sentimentos não estiverem ajudando. Ajuda-nos, Senhor, quando os nossos próprios pensamentos não estiverem ajudando. Ajuda-nos, Senhor, quando já não são nem mais as pessoas que estão dizendo para a gente desistir, quando somos nós mesmos que estamos dizendo que não deu certo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a acreditar na Tua grandeza, que nem sempre os nossos olhos vão alcançar, mas pela fé nós confiamos nela. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor é esse vento que está em constante movimento. Nós queremos entrar nessa dança junto contigo, Espírito de Deus. Nós queremos nos movimentar contigo, Espírito Santo de Deus. Sopra. Sopra, Senhor. Sopra nesse lugar, Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele vai me curar. Diga, eu sei. Eu sei. Eu sei que Ele pode me curar. Eu sei que Ele pode me curar. Aleluia. Se movimenta hoje em nome de Jesus. Levante as suas mãos ao Senhor nessa hora. Se renda a sua majestade, se renda a sua grandeza, se rende a essa presença que sopra aqui, porque o Espírito Santo, Ele está se movimentando nesse lugar, e Ele quer encontrar velas hasteadas, e Ele não quer só soprar, Ele não quer só que você sinta a brisa, mas Ele quer que essa brisa encha você e você se movimente, porque somente cheio do Espírito Santo de Deus você pode sair desse lugar onde você se encontra hoje. Seja cheia do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus.
Movimenta-se nesse lugar, Senhor, mas não só movimenta, não só venta, mas movimenta o teu povo, movimenta, Senhor, os teus filhos, movimenta as tuas filhas nesse lugar, Pai. Movimenta, Senhor, nos tira do lugar, Deus. Existem pessoas que precisam sair de verdadeiros poços existenciais hoje, Senhor. Existem pessoas que precisam sair, Senhor Deus, de cantos escuros da sua vida emocional. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, se movimenta, Pai. Aliás, Senhor, não, movimenta nós, porque eu sei que o teu vento já está soprando. O teu vento já está soprando aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, marca essa noite aqui, Senhor Deus. Marca essa noite na nossa vida, Pai. Talvez para algumas pessoas como uma grande virada na sua vida, mas marca também essa noite como pessoas que talvez estejam conseguindo só dar um passo bem pequenininho, mas é o primeiro passo, Senhor Deus, da movimentação do Teu Espírito Santo na vida delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aquela força que não existia, Pai. Aquela força que nem a gente sabia que tinha. Senhor Deus, faz suscitar essa força agora pelo Teu Espírito Santo na nossa vida. Levanta o abatido. Cura o enfermo. Movimenta, Senhor, as nossas vidas espirituais estagnadas. E ainda que as circunstâncias nos mostrem qualquer outra coisa contrária, Senhor, nos faz acreditar que o Teu vento não parou de soprar. O Teu vento não parou de soprar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos movimentados pelo Teu vento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, em este lugar. Ajuda-nos, Senhor. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Peça isso a Deus. Tua alma viverá, Teu Espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, Teu Espírito e no teu corpo tudo novo se fará. Vento, vento do Espírito, vento do Espírito. Sopra, sopra aqui, Senhor. Aleluia.
e enche os nossos. E enche os nossos corações. E enche do Senhor. Enche os nossos corações. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Abra a tua boca, glorifique o nome do Senhor. Glorifica a presença do Espírito Santo nesse lugar. Aleluia! 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 Você pode voltar ao seu lugar. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Maria Célia pede oração por uma jovem chamada Kesley. Está entubada, em estado grave com Covid. Também pelo Elias, que também está entubado com Covid. A mãe do Elias faleceu ontem com Covid. Oração pela família. Tatiane Coutinho pede oração por ela e pela Helena, também em situação de saúde. Luísa oferece, dona irmã Luísa Benites, oferece o culto em ação de graças por estar completando mais um ano de vida. Parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Quero incluir nessa oração também a vida da nossa irmã Paula, filha de nossos irmãos Jailton e Lúcia. Tem lutado com o diagnóstico de uma doença autoimune e que Deus possa ajudá-los, que Deus possa curá-la, que Deus possa agir com o seu poder na vida dela em nome de Jesus. Se você também tem a sua oração aí, se você também tem alguém para apresentar para Deus aí em oração, faça isso agora, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor essa jovem Kesley. Quero colocar também a vida do Elias nas tuas mãos. Eu peço cura sobre eles, Pai. Peço que o Senhor também esteja com essa família do Elias. Sua mãe faleceu ontem. Que o Senhor esteja confortando os corações dessa gente que está sofrendo com essa morte, com a apreensão de ter também essa pessoa no leito de hospital. Toma também Tatiane e Helena, Pai. Que o Senhor possa também ministrar a tua cura ali. Toma Paula nas tuas mãos também, Senhor. Ministra a tua cura sobre a vida dela em nome de Jesus. Senhor, toma essas vidas e tantas outras que os teus filhos talvez estejam colocando diante do Senhor. Cura essa gente, Pai. Cura aqueles que ficaram em casa. Nós cremos que o teu Espírito está soprando lá também. Nós cremos que existem pessoas hoje que não estão com forças para hastear as suas próprias velas. E eu creio, Senhor Deus, que a intercessão, que a oração pode nesse momento ser eu ajudando aquele que não tem força. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, o Senhor se movimente na vida deles também, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa agir na vida deles, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais um ano de vida que o Senhor dá à nossa irmã Luísa Benites. Que o Senhor possa abençoá-la grandemente, lhe dando saúde, felicidade e alegria junto à sua família. Que o Senhor nos abençoe também essa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Amém, meus queridos. Amém mesmo, amém. Nós vamos fazer um sorteio aqui, né? Daquela cesta bonita.
Cadê a cesta? Cadê? Traz aqui. Aguarda só um instante. O sorteio vai ser aqui. Tem um telão aí, um programinha, um aplicativo que ajuda a gente a fazer o sorteio. Quer dizer que aquilo ali é uma roleta. É? Panetone, geleia, batatinha Pringles, chocolates, amendoins, caixa de bombom, pão de mel. Eu adoro pão de mel. Tem que ser minha essa cesta. Aleluia. Pega meu número aí, para eu orar primeiro. Então, pessoal, é agora? Vamos fazer? É assim? Vou fazer mais um suspense? Assim? Então tá bom, faz aí o sorteio. Bom, para quem? A ganhadora está presente. Cileia Mendes. Então, irmãos, já sabe a ceia de Natal para onde a gente vai, né? Uma salva de palmas para a ganhadora. Amém. Graças a Deus. Eu estou querendo ver quem seria o próximo, eu não consigo ler, não. Não dava para ler, não. Queridos, vamos ficar de pé, orar ao Senhor, agradecendo por essa noite que Ele nos proporcionou, que a nossa reunião, o nosso culto não é algo que precise nem que deva finalizar aqui. Aqui a gente se despede, vai para casa, mas a gente precisa continuar crendo, a gente precisa continuar acreditando, a gente precisa levar junto com a gente, para onde quer que a gente vá, aquilo que a gente recebeu. E a gente precisa continuar sendo trabalhado por esse Deus que está fazendo uma obra incrível dentro de cada um de nós. Nós queremos permitir que essa obra continue em nome de Jesus. Porque Ele prometeu que essa obra não vai parar enquanto Jesus não voltar. Amém? Aleluia. Graças a Deus por isso. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Nós queremos levar essa palavra em nosso coração. Nós queremos crer que o Senhor quer nos tirar do lugar, que o Senhor quer nos movimentar. Nós queremos crer que o Senhor quer nos ajudar a agir, até mesmo quando em nossas limitações não temos forças para isso. Pela fé, Senhor, grandes e pequenos passos, porém muito importantes, foram tomados hoje aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos movimente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vai embora com a seguinte palavra no teu coração. O sopro do Espírito, o Espírito de Deus não parou de soprar. Não parou. Ele está soprando. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas ele continua soprando. E a gente quer ser movimentado por ele. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus Cristo. Vai na paz do Senhor. Tchau para você também que está em casa. Que Deus te abençoe grandemente.
Dê um oi aí, um tchau, um sei lá o que aí, com o seu irmão. E abençoa a vida dele. Que Deus te abençoe, irmãos. Paz.